ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro, repetindo o magnífico espetáculo de civismo que já tivemos oportunidade de presenciar também na última quinta-feira aqui no estádio Mendes de Moraes, por ocasião da peleja entre o Brasil e a Espanha. Assim sendo, esse auditório magnífico de 180 mil pessoas voltou a dar uma demonstração patriótica vinculada ao mesmo tempo a essa manifestação esportiva e que, sem dúvida, ficará gravada na história do Campeonato do Mundo como um dos espetáculos mais brilhantes a que tivemos oportunidade de presenciar. E prosseguimos na chamada das emissoras que colaboram com a Rádio Nacional nessa reportagem. Alô, Cordeiro. Um momento, Luiz. Rádio Alegrete de Alegrete, Rádio Caratinga de Caratinga, Rádio Difusora de Sergipe Aracaju, Rádio... Em 1950, os brasileiros começaram um ano totalmente envolvidos com futebol e política. Afinal, era ano de eleição e ano da Copa do Mundo. Rio de Janeiro e São Paulo cresciam de maneira assustadora. A TV era a grande novidade. Estávamos na era de ouro da Rádio Nacional e as marchinhas de carnaval faziam sucesso. Escolhido para sediar a 4ª edição da Copa do Mundo, o Brasil saiu na frente para receber o evento internacional, já que a Europa acabava de sair de uma guerra mundial. A Europa toda estava praticamente em recomposição depois da guerra. Então, nenhum país ali tinha condição para sediar. Havia, dentro da FIFA, um vice-presidente, o italiano Torino Barassi, que era muito amigo de todo o pessoal da direção da então Confederação Brasileira de Desportos. E aí teve a ideia de se fazer aqui exatamente para chamar mais gente, mais seleções, mais tudo. O Brasil não participou da guerra ativamente, participou só com alguns soldados que mandou para lutar lá na Itália, mas o Brasil acabou tendo uma certa neutralidade aí na guerra. O Brasil tentou ficar bem com todo mundo em determinado momento. Então, quando acaba a Copa, o Brasil estava pronto para receber investimentos do exterior, estava pronto para se tornar um país desenvolvido de primeiro mundo. E a Copa do Mundo, ela entrou nesse contexto. O Brasil quis sediar a Copa para fazer essa exposição do país para o mundo. Tanto é verdade que eles construíram aquele que seria o maior estádio do mundo, né? No caso, o Maracanã, que durante muitos anos foi chamado de maior estádio do mundo. Agora, depois das últimas reformas, não é mais, mas durante muito tempo o Maracanã foi o estádio do mundo capaz de receber mais pessoas, mais de 200 mil pessoas, e, portanto, esse era o contexto. O mundo saindo da guerra, tanto é que vocês vejam ainda havia restrições para a Alemanha, para o Japão. É como está acontecendo agora com a Rússia. A Rússia não vai na próxima Copa do Mundo, a Rússia não está podendo ir em Olimpíada, não está podendo ir em competição internacional, porque ela está bloqueada pelos outros países em função da guerra lá da Ucrânia. E na época aconteceu a mesma coisa com o eixo que fala, né? Que eram os países que seguiram a Alemanha na Segunda Guerra. Uma guerra que durou 6 anos. Um conflito que resultou na morte de mais de 60 milhões de seres humanos, embora existam rumores de que a guerra provocou mais de 70 milhões de mortes. A guerra começou na Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia e Oceania e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. Com o fim da Segunda Guerra, o Brasil se tornou o único país preparado estruturalmente para ser sede da 4ª edição da Copa do Mundo. O Brasil vivia um momento extraordinário com o grande processo de industrialização. São Paulo era uma cidade que era um verdadeiro canteiro de obras, né? E o Getúlio, que tinha sido ditador brasileiro por 15 anos, foi deposto, voltou ao poder em 50 pelo voto popular. E já se fazia campanha do Petróleo é Nosso, que resultou na criação da Petrobras. Enfim, o mundo estava mudando muito de figura depois da guerra.
E a Copa do Mundo no Brasil era a primeira depois de muitos anos, né? Nós tivemos as Copas de 30, 34, 38 e essa do Brasil, né, tantos anos depois. Porque havia o interesse de fazer uma coisa realmente abrangente, uma coisa bem feita, uma coisa que fosse um marco na história da Copa do Mundo. Muitas pessoas nem conheciam o Brasil, nem sabiam onde ficava o Brasil. Houve declarações, entrevistas de líderes mundiais que perguntavam se a capital do Brasil era Buenos Aires, se a capital do Brasil era La Paz, se o Brasil ficava na Bolívia. As pessoas não conheciam esse lado do mundo, né? É chamado mundo novo, tanto é que a Europa é chamado velho mundo. Então é claro que o Brasil já existia há mais de 400 anos, mas ainda não era uma nação conhecida, não era um país de ponta, não era um país que tinha a integração com o mundo desenvolvido como tem hoje. Em 50 havia muita dificuldade de deslocamento, né? Como é que as seleções de locais tão distantes, basicamente a Europa, chegariam na América do Sul? Como foi para o Brasil também jogar aquelas Copas durante os anos 34 e 38 na Europa, tendo que ir de navio, aquelas coisas e tal. Então, superada essa barreira logística, o Brasil já era um país com uma tradição futebolística, com uma capacidade de infraestrutura mínima para receber aquele evento e construiu o estádio mais importante de sua história, né? O Maracanã, criado no fim dos anos 40, justamente para receber aquele Mundial. A volta do Getúlio Vargas para comandar o país, desta vez não através de uma revolução como foi em 30, os militares não aceitavam, porque quando ele foi deposto em 45, quem foi eleito foi um marechal Dutra, né? Que ficou até 50, porque na época eram 5 anos de mandato. E o Getúlio foi reposto. Ele era um populista, Partido dos Trabalhadores, PTB, até tinha uma música que fez muito sucesso no Carnaval, que era "Bota o retrato do velho maninha, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho maninha, bota no mesmo lugar, o retrato do velhinho faz a gente trabalhar." Já botei o meu. Ele era muito querido pelo povo. O brasileiro parece que não se convence muito da democracia. Ele gosta dessas figuras populares e tal, que de repente aparecem aí. E as Forças Armadas começaram a tramar lá a queda do Getúlio, que foi acontecer em 54, quando ele se suicidou depois de estar pressionado pela República do Galeão, que era a reunião era um inquérito sobre a atuação criminosa, entre aspas, do braço direito, do guarda-costas do Getúlio e tal. E em vista disso ele acabou se matando. O Mundial de 50 vinha para marcar o lugar do Brasil no mundo. O governo de Eurico Gaspar Dutra procurou várias formas de como utilizar um evento tão importante como uma repercussão internacional, já que ele queria mostrar para o mundo que o país era uma potência em ascensão, um país capaz e confiável para negociar. Então, o estádio do Maracanã acabou se tornando o maior símbolo da busca dessa grandeza. Havia a ideia do Brasil grande. E Brasil grande tinha que ter um estádio grande. Não podia fazer a Copa do Mundo no estádio do Vasco.
embora seja um estádio bom, grande, mas enfim, queria-se alguma coisa à altura do acontecimento. E aí resolveram fazer o Maracanã, que aliás fizeram muito bem. Isso. A construção do maior estádio do mundo começou em 1948. A obra levou 2 anos para ser concluída e gerou um custo de 250 milhões de cruzeiros na época. Mas, na verdade, a obra só terminou 15 anos depois, já que houve várias reclamações de torcedores, pois o estádio ainda tinha andaimes. A segurança e o conforto pareciam não ter sido levados em conta. Mesmo com vários problemas, o governo construiu o maior estádio do mundo na época, aumentando ainda mais a expectativa de uma nação. A expectativa criou-se, ela se alastrou, ficou maior, à medida em que era disputada aqui no Brasil, né? E isso fez com que o país parasse durante a Copa. Era um belíssimo time. Você tinha, por exemplo, Zizinho, que só não é colocado no nível de Pelé porque não ganhou a Copa, mas era um jogador extraordinário. Tinha um trio central, Zizinho, Ademir e Jair, de grande potência. Tinha um excelente meio de campo com Eli e Danilo. Talvez você pudesse discutir um pouco a linha de zaga. Tinha um excelente goleiro, o Barbosa, que foi injustiçado, coitado, até o fim da vida dele, sem ter nenhuma culpa. Então, tudo deixava crer que o Brasil ganharia. Na verdade, a população toda estava pregada no rádio, né? Acompanhando, torcendo, lendo jornais. Essa época, veja bem, a imprensa esportiva era muito grande. Mesmo antes da final contra o Uruguai, capas de jornais da época já confirmavam a vitória do Brasil. Todos os brasileiros já se sentiam campeões do mundo. A certeza da conquista da Copa do Mundo rapidamente se transformou em euforia que se espalhou por todo o país. Esse tipo de coisa que inibiu e distraiu os jogadores brasileiros. Todos eles reclamavam. O Zizinho reclamou comigo uma vez, dando uma entrevista na televisão, de que aquilo foi que realmente destroçou o time. Fizeram um jornal já com o Brasil como campeão, com a faixa, venderam, saiu nas bancas, e o técnico do Uruguai falou para os jogadores: vocês vão em todas as bancas de jornais, recolha todo, comprem todos os jornais e tragam. Quando os jogadores trouxeram os jornais, ele mandou forrar o chão todos os jogadores do quarto do hotel e falou: olhe, vocês olhem isso aqui, tem abril na cara, porque o jogo não começou para poder o Brasil ser campeão. Na semana decisiva da Copa do Mundo de 1950, a concentração da seleção parecia mais um ponto de peregrinação. Políticos que tentavam vincular suas próprias imagens ao sucesso dos jogadores passaram a visitar a equipe. Quando a seleção brasileira sai da concentração mais afastada do centro do Rio, onde os jogadores estavam tranquilos, e vem para essa concentração em São Januário, no campo do Vasco, ela é invadida por políticos. Tanto é que no dia do jogo, os jogadores não conseguiram almoçar. Eles estavam almoçando, chegava um político: eu sou candidato, se vocês ganharem a Copa, todo mundo vai ganhar um carro, um terreno para construir sua casa. Bom, aí os caras tentavam cortar o bife de novo com arroz e feijão, chegava outro: eu sou candidato, se vocês ganharem, cada um vai... O que prometeram era carro, era casa, era dinheiro, né? Mas eles não ganharam nada. Mas o Barbosa não ganhou nada, e o Didia, né? Eu estava até falando com o filho dele ontem, o Arcádio, né? O Didia, ele morreu falando que se ele soubesse que o Barbosa fosse sofrer tudo que ele sofreu, ele não teria feito aquele gol, porque o Didia morreu pobre, não ganhou nada. Barbosa também morreu pobre, não ganhou nada. Então ninguém ganhou nada com essa Copa. O que foi, para mim, amplamente negativo foi o clima que já ganhou, que se instaurou no sábado, lá no Retiro do Vasco. E lá havia um desfile de políticos querendo tirar fotografia junto com os jogadores. O jornal O Dia apareceu já com uma edição antecipada
Brasil campeão mundial. O Brasil não teve a devida concentração, o devido foco num jogo daqueles, pela questão da presença dos políticos e também pelo clima de já ganhou, que acabou afetando, tomando conta de todo o país. Os políticos têm culpa nisso que eu falei, dos caras irem lá na concentração, não deixar nem os jogadores almoçarem. Agora, o país inteiro tem um pouco de culpa também, porque todo mundo falava que o Brasil já ganhou, porque o Brasil jogava em casa, jogava pelo empate, tinha acabado de golear a Espanha. Muita, mas muita pressão. Uma que eles estavam ganhando todos os jogos, eu acho que foi Brasil e Espanha, se eu não me engano, depois você dá uma procuradinha, eles ganharam acho que de 7-1. Então eles estavam no Morro do Juá, sombra e água fresca, sem oba-oba, sem jornalista, ganhando tudo. Eis que, de repente, chegou uma pessoa e falou assim, olha, vocês vão ter que ir para São Januário. Não teria problema para o Barbosa, nem para a maioria do elenco da seleção, que eles eram jogadores do Vasco, né? Mas lá eles sabiam que ia ter oba-oba. Quando eles chegaram em São Januário, chegava deputado, que nem Cristiano Machado, candidato a presidente Cristiano Machado. Vamos fazer fotos, vamos... Daí tinha uns baús assim, cheios de santinhos para eles assinarem. Daí eles iam almoçar, chegava candidato a deputado, eles iam jantar, então eles ficaram com sono, com fome, cansado. Ainda quando chega lá no Maracanã, eles colocam ele numa sala como se fosse um animal preso, né? E fosse soltar um touro, fosse soltar na arena para duelar. Então, todo o contexto era de vitória do Brasil. Tanto é que o prefeito do Rio de Janeiro, vocês devem ter visto em filmes, né? O cara falou antes do jogo, eu fiz a minha parte construindo o estádio, agora vocês façam a parte de vocês ganhando a Copa do Mundo. As palavras do senhor prefeito do Rio de Janeiro. Brasileiros, vós que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo. Vós que não tendes rivais em todo o planeta. Vós a quem eu já saúdo como vencedores. Cumpri minha palavra construindo esse estádio. Cumpram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo. O jogador não tem nada a ver que o cara construiu o estádio, é problema dele. O jogador tem que entrar no campo e jogar em qualquer estádio. O Brasil, sempre que a seleção brasileira entra em campo, ela é favorita, ela tem que jogar bem. O povo espera que ela vença em qualquer lugar. O cara construiu o estádio, é problema dele, mas tudo foi jogado nas costas dos jogadores. A política se meteu no meio. Né? Então começaram o prefeito lá do Rio de Janeiro, que tinha sido o responsável pela construção do Maracanã e tal, que às vésperas da Copa, da decisão, ia lá no vestiário, fazia discursos nacionalescos enfim, tirando do jogador aquela concentração que ele precisava ter para o jogo, levava para o palácio o jogador para fazer discurso, um monte de besteiras dessas que, de certa forma, inibiram, né, os jogadores para o jogo decisivo. Distraíram, pelo menos, se não inibiram. E culpa-se muito também por esse procedimento a derrota do Brasil na final. Estádio Mendes de Moraes acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro, repetindo o magnífico espetáculo de civismo que já tivéramos oportunidade de presenciar também na última quinta-feira aqui no Estádio Mendes de Moraes, por ocasião da peleja entre o Brasil e a Espanha. Assim sendo, esse auditório magnífico de 180 mil pessoas voltou a dar uma demonstração patriótica vinculada ao mesmo tempo a essa manifestação esportiva e que, sem dúvida, ficará gravada na história do Campeonato do Mundo como um dos espetáculos mais brilhantes a que tivemos oportunidade de presenciar. Parou, todo mundo. O cara grudava no rádio e não queria saber. Ou ia ao estádio, que era mesmo o Maracanã, por exemplo, que cabia 200 mil pessoas e tal. Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial.
salve a nossa bandeira, verde, ouro e anil. Brasil, 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 salve, salve o nosso estádio municipal do campeonato. O jogo contra o Uruguai foi muito mais difícil, assim mesmo, pela composição, que não era eliminação direta, era um grupo de 4 contando pontos. O Brasil jogava pelo empate. Quando o Friaça, aos 2 minutos do segundo tempo, fez 1-0, era suficiente você fechar o time, marcar homem a homem Schiaffino, que era o grande condutor do time uruguaio, um em cima e outro na sobra, e você estava resguardado. Mas aí houve aquele ímpeto, não, nós somos Brasil, nós vamos golear, e não golearam. O Brasil ganhava por 1-0 do Uruguai. O estádio estava lotado e tudo levava a crer que o Brasil seria campeão mundial. Mas aos 21 minutos do segundo tempo, o Uruguai empatou a partida. A torcida continuou apoiando a seleção, mas 13 minutos depois, o Uruguai virava o jogo. Guidia devolveu a Julio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai, Guidia. Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai. A festa preparada no Maracanã, maior estádio do mundo na época e construído especialmente para o Mundial, virou decepção. Era jogador chorando, torcedor chorando, os locutores transmitindo, um choro total. Uma coisa como se tivesse morrido algum ente querido. Todo mundo quieto, indo embora. Uma grande decepção, realmente. O Brasil entrou em luto. Quando perdeu a Copa do Uruguai, o Brasil entrou em luto. Era só tristeza. Era uma coisa impressionante. Flávio Costa não teve a possibilidade de isolar o grupo, que teria sido ideal. Fazer o que o Tite faz agora. Não. Agora chega e somos nós, tal. A derrota para o Uruguai, ela causa uma depressão que ela é proporcional à expectativa criada antes daquele evento. É bom lembrar que o Brasil seria campeão com empate, porque não era uma final. Quem somasse mais pontos seria campeão e o Brasil poderia ganhar com um empate. E fez um gol e acabou tomando a virada. Ninguém tinha vontade mais de trabalhar, sabe? Teve suicídio, teve um monte de coisa. Não... Foi Olha, eu acho que foi o maior baque que esse país já teve. O Barbosa, quando ele subiu a escadinha assim, do Maracanã, ele viu a bandeira do Brasil de ponta cabeça. Ele falou, putz, alguma coisa vai dar errada, né? Do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai, Guidia! Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai. Alô, Corinthians, fala. 33 minutos pelo meu honesto. Música